Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível. Hoje vamos continuar a fazer a análise da Agenda 2030 da ONU. Hoje focamos no segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Vamos ver vamos ver as metas propostas, como é que querem colocá-las na prática e o que é que significam por trás de tudo. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, o segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o segundo ODS aqui da Agenda 2030 da ONU, é erradicar a fome, e para isso querem acabar com a fome e a desnutrição, garantindo acesso a alimentos nutritivos para todos, especialmente populações vulneráveis. É o que a ONU nos diz. Como é que podem colocar isto em primeiro ponto? Através de programas de alimentação. E estes programas podem vir com uma ação direta do Estado, como por exemplo refeições escolares gratuitas, que nós já temos, e também a suplementação gratuita para os chamados grupos vulneráveis, é o que a ONU chama de grupos vulneráveis. Nós já sabemos quem é que são. E apesar de parecerem boas iniciativas, a verdade é que, tal como no vídeo anterior, nós sabemos quem é que paga estas soluções, estas facilidades, é sempre o contribuinte. E para além da ajuda direta do Estado, há também a ajuda indireta através de organizações, como nós vemos com o Banco Alimentar, que se disponibilizam, fazem voluntariado para recolha de alimentos. Normalmente, quando nós vamos às compras, existe lá uma senhora ou duas a darem-nos um saquinho do Banco Alimentar para ver se temos que contribuir, ou seja, ao longo das nossas compras colocamos alguns artigos de parte para o Banco Alimentar e depois esses artigos são entregues a certas famílias vulneráveis com necessidades financeiras, necessidades alimentares. Só que, mais uma vez, tal como no caso do vídeo anterior, do sem-abrigo, nós conhecemos vários casos de pessoas que usufruem destes serviços, como o Banco Alimentar, e não são gratas pelas facilidades que lhes dão. E isto fez-me lembrar de um caso que o meu pai uma vez me contou, que ele próprio viu, de uma senhora que beneficiava destas ajudas do Banco Alimentar, recebeu um bacalhau e logo depois de o receber colocou à venda. Ou seja, faz-nos pensar e duvidar realmente da ajuda que estas pessoas precisam. Ou seja, era algo que necessitava de maior fiscalização, mais uma vez. Aqui a ONU foca-se nos grupos vulneráveis, que são sempre as mesmas pessoas e nós já sabemos isso. E com a ação direta ou indireta do Estado, o contribuinte paga todas estas ajudas, todos estes benefícios. E tal como o caso de ontem dos sem-abrigo, a verdade é que existem pessoas que simplesmente não querem trabalhar. E eu adoro um vídeo do Ronald Reagan, que para mim foi dos melhores presidentes de sempre dos Estados Unidos da América, que fala um bocado sobre este tema e que depois nós podemos também ligar a outros conceitos de comunismo, socialismo, etc. Mas sobretudo é um vídeo que fala sobre a ajuda do contribuinte para que estes benefícios todos ocorram. Vamos ver. Reagan tells a hilarious true story. I recently asked my friend's little girl what she wanted to be when she grows up. She said she wanted to be the President of the United States. Both of her parents, liberal Democrats, were standing there. So I asked her, if you were president, what would be the first thing you would do? Well, she replied, I'd give food and houses to all the homeless people. Her parents beamed. Wow, what a worthy goal, I told her. But you don't have to wait until you're president to do that. You see, you can come over to my house right now and you can mow the lawn, pull weeds, and sweep my driveway, and I'll pay you $50. Then, I'll take you over to the grocery store where that homeless guy hangs out, and you can give him the $50 to use toward food and a new house. She thought that over for a few seconds, then she looked me straight in the eye and asked, why doesn't the homeless guy come over and do the work and you can just pay him the $50? I said, welcome to the Republican Party. Her parents are still not speaking to me. Adoro este vídeo. Bem, para quem não consegue entender inglês, basicamente o Ronald Reagan estava a contar uma história de uma menina que tinha pais liberais e ela foi ter com ele, estava a ter uma conversa e disse que ela queria ser a presidente dos Estados Unidos no futuro e a primeira medida que ela teria seria ajudar os sem-abrigo. Ao qual o Ronald Reagan responde que ela não precisa de ser presidente para ajudar os sem-abrigo. Ela pode ir à casa dele, tratar da relva, fazer outras tarefas domésticas, ele paga-lhe $50, depois ela vai a um supermercado, a um sítio onde existam sem-abrigos e ela pode dar esse dinheiro aos sem-abrigos. Então ela ficou a pensar durante um tempo e perguntou-lhe, ok, mas porquê é que os sem-abrigo não são eles que trabalham para obter diretamente os $50? E o Ronald Reagan responde, bem-vinda ao Partido Republicano. Então este vídeo representa muito bem a dificuldade que existe aos cidadãos comuns, aos contribuintes, a ajudarem ainda mais financiando programas do governo para ajudar lá está grupos necessitados,
que assim deveria ser. Não só isso, mas também outras organizações de forma mais voluntária, que aí nós sabemos realmente o que estamos a pagar, porque através de outras taxas, impostos, etc., nós não conseguimos ver para onde é que esse dinheiro vai, ou mesmo que a gente conseguisse, teríamos um trabalho imenso de toda a diversificação onde as nossas taxas de impostos são colocados, mas também há um problema muito grande que saiu notícias há pouco tempo sobre a maior parte destas organizações humanitárias para ajudar grupos necessitados. Muitas delas, a grande parte do lucro fica na empresa, para depois ajudar também a financiar outras empresas, o próprio Estado, etc. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é ajudar diretamente as pessoas. A gente conhece uma pessoa que realmente é necessitada, tem algum problema, nós ajudamos a pessoa diretamente. Tendo sempre em conta aquilo que vimos no último vídeo, a par dos sem-abrigo. Há pessoas que não querem ser ajudadas. Então nós temos de saber distinguir caso a caso e ajudar quem realmente necessita e quem é grato por isso. E por último, neste primeiro ponto também, a ONU deseja aumentar a educação alimentar. E o que é que isto significa? Significa publicidade, hábitos de alimentação que não são os mais benéficos à saúde humana. E estamos a falar, por exemplo, de horários de comer. Existem médicos e profissionais de saúde que aconselham as pessoas a comer 10 refeições por dia, algo que não cabe na cabeça de ninguém. Não só estas questões mais tradicionais, mas também publicitar a ingestão de insetos, o que não é favorável à saúde humana, pois muitos destes insetos contêm parasitas. Se vocês pesquisarem no YouTube, provavelmente há de aparecer gafanhotos, louva-a-Deus. Quando colocados em água, nós conseguimos ver os parasitas a saírem deles, que parece lombrigas. Não só esta parte dos insetos, mas também incentivar as pessoas a comerem carne sintética, carne impressa, produzida em laboratório, que é algo que está cada vez a ser mais desenvolvido, e depois é algo que nós não conseguimos controlar. Os componentes que estão a colocar nessa impressão da carne, ou seja, nesse processo de criar carne artificial, que nós nem podemos chamar de carne porque de carne não tem nada. Então esta educação alimentar, mais uma vez, é um tipo de educação enviesada para um sítio específico, para conseguir controlar mais a população, pois como nós vamos ver a seguir, a ONU pretende ficar com a maior parte dos terrenos agrícolas e depois assim conseguem controlar quando é que vão produzir tal como eles querem, e se pararem a produção, vão obrigar as pessoas a comer insetos e carne sintética. E por falar em educação, sabias que há uma empresa internacional que tem como objetivo tornar a tua vida mais abundante? É verdade, a GIFU é uma empresa que se foca em 3 áreas em específico: viagens, saúde e educação. Dentro da parte das viagens, podes contar com uma plataforma que te dá em média 35% de desconto em tudo o que seja reserva de hotéis, cruzeiros, aluguer de carros, etc. Dentro da parte da saúde, vais contar com vários produtos com o compromisso de serem 100% naturais. E por último, na parte da educação, vais ter acesso a uma plataforma de aprendizagem com diversas áreas de educação financeira, onde vais aprender a gerir e a investir o teu dinheiro da melhor forma, seja de forma manual, semi-automática ou mesmo de forma totalmente automática, onde o teu dinheiro vai estar a multiplicar-se por si só. Tens educação em várias línguas, com profissionais que te darão aula ao vivo pelo menos 2 vezes por semana, e ainda compilações de vídeos que te ajudarão a iniciar e a profissionalizar em cada uma das áreas. Para te registares na GIFU, podes utilizar o meu link pessoal antoniocdias.gifu.com, e para saberes mais, para teres mais informações, podes me contactar pelo Instagram. Então esta parte da educação da ONU, mais uma vez, é para ajudá-los eles mesmos. E agora passando ao segundo ponto deste ODS, é apoio à agricultura familiar. Nós nesta frase podemos trocar a palavra apoio por controle da agricultura familiar, e nós temos conhecimento de vários casos que ocorreram em Portugal há pouco tempo e, mais uma vez, também nos Estados Unidos, de grandes empresas que querem comprar terrenos agrícolas aos agricultores, aos camponeses, e eles não os querem vender, porque é a forma de viverem, é através de plantações ou através do seu gado. E num caso específico nos Estados Unidos, penso que foi há 1 ou 2 anos atrás, depois dos agricultores se recusarem a vender as terras, estas grandes empresas poluíram a água, contaminaram-na de substâncias tóxicas, tanto para a vida terrestre como a vida aquática. Nós vimos vídeos com peixes mortos à superfície da água, água completamente escura, quase negra, e é este controle que a ONU e outras empresas associadas querem ter. Terceiro ponto, criar uma agricultura mais sustentável e tecnológica. O que é que isto significa? Capitalizar ainda mais com a agricultura, fazendo campanhas de venda de produtos agrícolas aos agricultores, aos cultivadores, e ainda fechar contratos para invadir todos os campos com OGMs, organismos geneticamente modificados, não só, e as suas sementes também patenteadas da Monsanto, recheadas com tudo que seja adubos, fertilizantes e pesticidas altamente tóxicos. Ou seja, no geral, a ONU quer introduzir substâncias químicas duvidosas na nossa saúde,
Algumas delas nós já sabemos que não são nada benéficas à saúde humana e outras nós não temos a mínima ideia das suas consequências a longo prazo, tanto para a vida humana como para a vida das outras espécies. Pois estas substâncias químicas, ao serem introduzidas nas plantações, mais organismos geneticamente modificados, isto vai ter um papel gigante em toda a cadeia alimentar. Se tu aí desse lado não conheces a empresa Monsanto, para teres noção, ela é a maior produtora de um fertilizante pesticida que é o glifosato a nível mundial. Ela é a empresa que produz e vende mais deste pesticida e existem vários estudos científicos já a provar os efeitos maléficos que esta substância tem na saúde humana. Não só isto, mas a Monsanto também esteve envolvida num escândalo a nível global, pois esta empresa de produção de pesticidas estava relacionada com uma empresa de medicação, a Bayer. Então a empresa-mãe destas duas companhias era a mesma. Significava que as pessoas que produziam o pesticida e as pessoas que produziam a medicação recebiam dinheiro dos dois lados. Ou seja, esta gente infectava os cidadãos através do pesticida, do glifosato e outras substâncias químicas também, e depois a pessoa infectada estava com problemas no fígado, etc., ia comprar medicação à Bayer. E criamos aqui um ciclo de riqueza infinito. E para percebermos um pouco do papel esmagador que a Monsanto teve na indústria agrícola, vamos ver um vídeo de uma reportagem da RTP já de há muitos anos atrás sobre a semente, a diversidade genética das sementes e o papel que a Monsanto teve em eliminar a diversidade genética na cultura agrícola indiana. Vamos ver. When seed started to become a patented property sold by corporations, you destroy seed freedom. Monsanto started to buy up Indian seed companies. 60 Indian seed companies can only sell Monsanto seeds. The companies will take video vans into the villages. They had every Indian epic, and they would very cleverly sell the seeds. So Hanuman is carrying white gold, the seeds of Monsanto. So when Hanuman comes as a salesman of Monsanto, they believe in them. So that was the first strand through which they took over. Then they also told the farmer, why are you using these old seeds? Sell them to us. In one season, this thing they call seed replacement has destroyed the entire native seed supply. You have a seed dictatorship established. Then the farmer can't get out. We could have very, very large-scale famine, but unlike all famines of the past, no resurrection. Because every famine of the past, seed was always there. É triste e aqui vemos perfeitamente os planos maléficos destas empresas. Vemos que a Monsanto convenceu todos os agricultores indianos a comprar as suas sementes através de estratégias como colocar a mitologia indiana nos seus anúncios, etc. Não só isto, mas incentivar os agricultores a vender as suas sementes originais, naturais. O que eles fizeram para ganhar mais algum dinheiro. E o que é que acontece? Passado algum tempo, houve pragas, etc., que infectaram as colheitas e, como estes agricultores já não tinham as espécies originais de sementes, ficaram sem cultivar, sem fazer dinheiro e muitos deles acabaram por se suicidar. Então, da mesma forma que a Monsanto e outras empresas do mundo, a ONU quer ter controle sobre estas plantações para um dia, se eles quiserem, interromper a produção de cereais, vegetais, etc. Tudo aquilo que eles quiserem, na altura em que quiserem, para depois poderem então fazer propaganda à nova carne impressa que eles estão a sintetizar, aos insetos que eles estão a vender e, mais uma vez, cria-se aqui um ciclo de riqueza infinito em que a ONU está a manipular, a gerir totalmente a regra de lei e oferta dos alimentos, em que eles é que decidem o que os cidadãos vão comer. Então acredito que mais do que nunca é um objetivo individual e talvez para ti também faça sentido adquirir uma plantação no futuro, uma colheita, um sítiozinho para plantar, pois a liberdade trata-se cada vez mais disso. Termos a nossa própria comida, os nossos próprios vegetais, os nossos próprios animais, é algo cada vez mais indicador de liberdade. E tu podes estar a pensar, ok, mas nessa altura as pessoas vão se revoltar, não vão concordar com não ter carne, só ter carne feita em laboratório, só ter insetos. Mas a verdade é que a ONU vai colocando estes temas ao longo do tempo, vai introduzindo-os ao longo do tempo e vai-nos dizer que esta é uma alimentação mais saudável, mais sustentável. E o que é que vai acontecer? Vão começar a publicar artigos científicos que comprovem esses mesmos pontos e a maior parte das pessoas não se vai questionar sequer. Tal como é sempre
assim que funciona. Esta questão das terras, dos terrenos, é algo que várias pessoas querem ter controle, assim como é atualmente com a água. Nós falaremos num dos próximos vídeos. E um exemplo que nós temos é o do Bill Gates. Ele é o maior proprietário de terrenos agrícolas nos Estados Unidos da América. Nós sabemos, e vê-se muitas vezes nas redes sociais, que grande parte desses terrenos fornece as batatas que são utilizadas na McDonald's para fritar e servir aos clientes, o que faz com que ele ganhe toneladas de dinheiro através daí. E depois este senhor vem à televisão, às redes sociais, falar que se preocupa bastante com a saúde humana, isto, aquilo, mas a verdade é que depois ele está a colaborar com empresas de fast food que com certeza não se preocupam com a saúde dos utilizadores, dos clientes. Isto é um tema comum que não acontece só nesta parte de agricultura, alimentação, etc., mas na parte da saúde em geral, tanto que o Bill Gates também afirma que a população mundial deveria diminuir, está muito elevada, não só ele, mas outras figuras. Falaremos isso provavelmente no próximo vídeo. E para acabar, o último ponto, valorização de comunidades rurais e vulneráveis. Mais uma vez, estes termos da ONU servem para um grupo de pessoas muito específico. E historicamente nós podemos ver que a ONU, assim como outras empresas e até grupos socialistas, fizeram uma pressão internacional gigante para que Portugal acabasse os seus vínculos coloniais no passado, para libertar estas colónias. Nós, quando andamos na escola, pelo menos minha geração e gerações mais recentes, quase comparam os portugueses colonizadores como se fosse o Hitler, em que escravizávamos, oprimíamos os africanos. Mas a verdade é que grande parte dos países da África estava muito melhor em todos os termos quando eram colónias de Portugal, seja em termos económicos, sociais, culturais, tudo e mais alguma coisa. E depois do 25 de Abril e depois de haver a descolonização, não houve regulação nenhuma destas empresas que se preocupavam tanto e havia, na altura, uma grande luta entre os africanos e os portugueses, pois os portugueses, o homem branco, tomava conta de grande parte dos terrenos agrícolas, nós produzíamos muito alimento, vendíamos, ganhávamos dinheiro com isso, e os africanos não gostavam, queriam ficar com o nosso terreno. E depois da descolonização, então os africanos ficaram com todos os nossos terrenos. E aquilo que aconteceu, passado alguns anos, eles não souberam cuidar da terra. A terra que nós portugueses utilizávamos para rentabilizar e ajudar a economia do país, estes terrenos acabaram por ficar inférteis, já não dava para produzir mais. E os africanos eventualmente acabaram por doar estas terras ao homem branco outra vez. Não tiveram cuidado com aquilo que receberam e, no final das contas, não tinham capacidade para cultivar a terra. É um exemplo triste que se passou há algumas décadas atrás, mas continua a acontecer hoje em dia. Com a África do Sul, nós vemos os Estados Unidos da América, refugiados. Houve notícias há muito pouco tempo sobre agricultores brancos que estavam a ser mortos diariamente na África do Sul e tiveram de ser levados para... Espero que tenhas aprendido neste vídeo, que tenha sido útil. Se assim partilham com outra pessoa que talvez possa também interessar-se pelo assunto. Obrigado por veres, obrigado por ouvir. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.